Então, gurizada, tranquilo? Vamos dando início aqui a mais uma oficina mecânica, né? Vocês vão estar assistindo essa cena aí provavelmente no dia 15, né? Muito provável. Mas ainda é dia 14 e nós vamos concluir, por assim dizer, a manutenção desse cara aqui. Acho que vai faltar só a higienização do ar-condicionado que vai ficar para amanhã, tá? Mas vamos lá, depois aí de uma chuva torrencial que deu aqui pro Canoas, voltou a abrir sol, né? Então, enfim. Vamos vir aqui, melhor. Ó, aqui nós estamos agora drenando, por último, o óleo do motor. Tá pingando o óleozinho aqui. Vocês conseguem ver no vídeo aí que ele pinga bem limpinho, né? Acho que dá pra ver aí pela transparência da luz, né? Que ele pinga bem limpinho, tá? Como que a gente procedeu aqui para o flushing preventivo desse cara, tá? Lembrando que ele tinha só aquele verniz lá em cima. Foram um total aí de 4 enxágues, né? Cada enxágue com um flushing preventivo da Kolbe, tá? Com um flush preventivo. No primeiro, com o primeiro óleo que tinha ali, foram 2 garrafinhas de preventivo, segundo o que o pessoal do departamento técnico da Kolbe nos passou, né? Foi então 1 litro de flush preventivo e os demais então foi apenas 1 litrinho, tá? Os primeiros enxágues aqui o óleo saía preto, altamente sujo, né? E depois, agora por último, esse último óleo aí, ó, limpinho, limpinho, tá? Beleza, fechou todas. Nós vamos substituir aqui o filtrinho de óleo. Ó, aí pelo filtro dá pra ver também, ó, que o óleo pinga limpinho, né? Vamos substituir aqui o filtro de óleo então. Colocar ele no local. Tem esse copinho lá em cima, lá. Aqui, na verdade. Ele vai aí dentro. A gente pode fechar aqui, pode montar o protetor do cárter, tudo na boa e tal. O acabamento plástico que vai fechando esse vão todo aqui na frente, né, aquela peça grandona lá, ó. Descer ele, aplicar o Perfect Clean no tanque. E o Militech, que está aqui nessa sacolinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, tá aqui o Militech. Aplicar o Militech para ele então aí na proporção recomendada e vai ficar show de bola. C4 de volta aí a solo firme, né? Filtro de óleo ali então já sereno, tranquilinho, já tá com o protetor de cárter lá embaixo, tudo fechado, né? E aqui nós já adicionamos então o Militech no motor, antes do óleo em si propriamente dito. Por quê? Porque o óleo do motor depois ele vai acabar empurrando esse Militech para baixo pro cárter, porque essa tampa aqui ele é muito cheia de galeriazinhas aqui dentro, tá? Então isso facilita um pouco aí a entrada aí do produto e ele não ficar lá boiando lá por dentro. Como vocês podem reparar aqui, ó, as tampinhas aí, os lacrezinhos estão com aquela cor lilás, né? Eu espero que dê para pegar no vídeo aí essa diferença de cor aí, que é o que caracteriza aí o Militech genuíno, tá? O original, já que tem muitas falsificações no mercado. Foi uma garrafinha mais 50 ml, tá? Por quê? Uma garrafinha de Militech trata até 4 litros de óleo. O nosso motor ali, ó, segundo o manual, motor 2.0 de 16 válvulas, ele vai 5 litros de óleo, tá? 5 litros de óleo. Aqui nós temos exatamente 5 litros, para 4 litros são 200 ml. A garrafinha vem 200 ml, então para o nosso quinto litro, mais 50 mililitros dele então ali, que já está lá dentro do motor, né? Com o auxílio de uma seringuinha. Foram 10 injeções aí, né? 10 aplicações pro cara. Já está tranquilo. Filtro MAN já está bombando lá dentro. Vamos adicionar então agora o nosso Castrol Magnatec 10W40 e semi-sintético, né? E existe aí uma pequena diferença de coloração aí do óleo do motor para o Militech. O Militech é bem dourado, tá? Bastante dourado. E o nosso óleo do motor aqui, ó, ele não é tão dourado assim, tá bom? Então tá aí a dica para vocês. Eu vou melhorar a posição aqui para a garrafinha escoar melhor com um funilzinho. E já fica tudo tranquilo. Vamos então aí ao momento Perfect Clean, né? Latinhas recém-abertas.
E vamos adicionar. Beleza, primeira lata já foi. Hora então da segunda. Show de bola. Agora então é só higienizar o ar-condicionado e substituir o filtro. E aí, gurizada, tranquilo? Bom dia aí pra vocês. Né? Pelo menos bom dia aqui pra mim, que estou começando o dia aí depois de uma noite meio cabulosa, na verdade. Rapidinho pra vocês aí, pra quem ainda não tá por dentro das notícias. Ontem, dia 14, né? 14, acho que é 14 mesmo. Por volta aí das 23 horas, um forte temporal aí atingiu a região aqui, né? Grande Porto Alegre em si, vamos dizer assim, e demais regiões do estado aí. Junto com o vento muito forte, ainda uma chuva de granizo pesado, tá? Dessa vez eu não consegui registrar para vocês, porque foi meio tensa a coisa. Muitas casas destelhadas, para vocês terem ideia, arrancou o telhado fora. Telhado quebrado por causa do granizo. A minha casa mesmo foi uma que minou de goteira dentro de casa, né? Não chegou a furar as telhas em si, mas virou numa goteira só dentro de casa, né? Eu até tirei uma onda no Facebook dizendo que chove igual a casa da Dona Florinda, né? Minha casa chovendo igual a casa da Dona Florinda naquele episódio do Chaves lá. Então, de repente aí nós vamos dar uma certa pausa na sequência de vídeos, tá? Porque tem muita coisa para se reparar ainda. Dá uma força para quem precisa. A casa do meu irmão foi uma também que quebrou todas as telhas da casa, literalmente. Do cunhado dele também arrancou o telhado fora. Foi pânico a coisa, foi intenso. Para você ter ideia, a gente teve que sair de dentro de casa e vir aqui para a oficina, porque aqui é laje, tá? Eu tive que... Para vocês entenderem a situação, deixa eu virar aqui, ó. Eu falo a respeito desse Celta na sequência, tá? Mas o nosso Palas aqui, ó, eu tive que trazer ele pra frente. O tamanho eram as pedras que caiu até dentro da própria oficina aqui, tá bom? O portão aqui foi alvejado, né? Parecia que estavam querendo entrar à força aqui pra dentro. Tive que buscar minha mãe na casa dela próxima aqui também, estava em pânico, né? Logo depois que passou a chuva de pedra, que foi rápida na verdade. Mas enfim, tudo vai voltar ao normal aí o mais breve possível. E esse Celta aqui, desculpa, eu não sei se eu falei Corsa antes, tá? Eu tô meio perdidão das ideias aí, mas esse Celta aqui tá com problema na marcação de combustível, tá? Ele tá marcando errado aí, então a gente vai corrigir isso aí na sequência. E o Palas aqui então vai entrar aí no procedimento de limpeza aí do sistema de ar-condicionado, né? Trocar filtro de cabine e tal. Vai ficar bacana no final das contas. Trocando aqui o filtro de cabine do Palas, o filtro sujo e o novinho ali, né? Ele vai lá dentro, ó. Lá naquele espaço lá, tá? Pra chegar lá, tem que remover essa proteção térmica aqui, né? Esse abafador aqui de ruídos, vamos dizer assim. Tem múltiplas funções essa peça aí. Depois tem essa tampinha aqui. E chega nele também, tá bom? Então vamos botar lá, sempre obedecendo aqui o fluxo de ar, né? No caso, ele passa daqui de cima e é filtrado para baixo, tá? Então a gente engaveta ele ali e ele recebeu então aí o seu quarto e último filtro, né? Já foram substituídos o filtro de ar, o filtro de óleo, o filtro de combustível e agora então o do ar-condicionado. O dono do C4 aqui nos pediu para fazer um isolamento dos bornes da bateria, tá? E essa parece uma tinta azul aí, vamos dizer. É esse spray aqui da Vurt, ó, tá? É o protetor de polo de bateria. Fazer um merchan gratuito aqui agora, né? O código é o 0890104, tá? Ele cria um tipo de resina, um emborrachamento em cima do borne que evita aquela oxidação, né? Aquele zinabre intenso que cria aí de vez em quando. É só limpar bem o borne, aplicar o produto e acabou aquele mau contato, aquela pilha toda que cria com o zinabre aqui em cima, beleza?
Agora é só fechar aqui a caixinha protetora da bateria, né? Colocar de volta aquele acabamento plástico lá aqui de cima do motor. Olha a água aí certinho no nível, né? Show de bola. E a gente pode entrar então por último com a higienização do ar-condicionado e fica bacana. Pô, Diego, mas tu troca o filtro antes de higienizar o ar? Dependendo dos casos, sim, tá? Não tem uma ordem muito específica para isso. Tem sistema de ar-condicionado que nem funciona sem o filtro, né? Pelo que eu já ouvi aí de profissionais do ramo. Sistema de ar-condicionado que quando tu bota no modo circulação lá, ele nem passa pelo filtro em si. Então, é meio complexo. Olha o Gol aqui, ó. Nem filtro de ar-condicionado tem, tá? Mas vai entender, né? Quem é dono de Gol aí não precisa ter filtro, porque o cara é fogo, né? Pra não falar outro nome, começa com F também. Mas tá de boa. Vamos fechar essa bateria aí. Procedimento de higienização aí com o produto Kolbe, né? E falando em Kolbe, olha que brilho legal aí, né? Show de bola. Isso aqui é o silicone spray da Kolbe, tá? Quando o motor vem não muito sujo aqui pra oficina, que a gente consegue passar um pano nele, alguma coisa assim, dá pra aplicar esse siliconezinho depois nas capas plásticas aí, ó, e ele dá esse brilho legal no cofre, né? Vai dizer que não valoriza mais o cara aí. É, fica show de bola. Tá? Ar-condicionado ativado. Equipamento importado da NASA para higienização já tá aí. Vamos deixar ele trabalhar aí uns 20 minutinhos e tá bacana. E agora então a gente começa nesse Celta. Aqui no Celta, deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui, ó. Nós estamos aqui com o módulo da bomba solto, né? Multímetro ligado, painel, tá? Simulando aqui direitinho. E o que acontece? Esse painel aqui ele não baixa de meio tanque, tá? Ligou a chave, ele vai direto para meio tanque. O que está acontecendo? Foi substituída aqui a flange da bomba e o sensor de nível, tá? Só que vejam bem, ó, essa flange aqui, a posição dela ideal seria por aqui, ó. Mais ou menos assim, na verdade, ó, como abrindo um Y aqui, né? Só que assim, ó, olha a resistência que dá aí no sensor. 133 ohms. Para marcar um tanque vazio, esse tanque tá vazio, ele deveria estar com 280 ohms. Agora vamos reparar aqui, ó. Eu vou girar o nosso módulo da bomba e vocês vão reparando lá, ó. Ó, chegou bem próximo já de um tanque vazio. Agora o flutuador encostou no combustível mesmo, no pouco que tem lá dentro. Tá? Só que assim não vai fechar a mangueira, não vai dar nada certo. Tenho quase certeza que inverteram a posição dessa tampa aqui junto ao copo da bomba lá, tá? Apenas colocaram aí na posição errada. Porque o sensor de nível está encostando numa elevação do tanque que tem bem nessa borda aqui, ó. Tá bom? Então se a gente simplesmente inverter o copo, o sensor vai vir parar em outra posição mais livre do tanque e não vai ter esse tipo de problema. Nós vamos conferir isso aqui na bancada e eu dou a certeza para vocês. E o resultado agora aqui é exatamente esse, ó. Módulo invertido. Agora a flange então vai ficar posicionada corretamente lá no tanque e o sensor vai ficar então para o lado oposto do tanque, né? Ele estava aqui para o nosso lado direito no vídeo e agora então ele está para o lado esquerdo. O que a gente fez? A gente só desmontou aqui embaixo o pré-filtro, na verdade, que ele iria girar a bomba, né? Desacoplamos a flange em si e demos um giro nela. Voltou tudo ao normal, tranquilo? Então agora a gente pode voltar a colocar lá no tanque que não vai ter problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, o detalhe onde o sensor esbarrava aqui dentro do tanque, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Ó, observando o tanque ali dentro, essa parede do tanque preta aí, ó, é onde o sensor de nível esbarrava ali em cima, tá bom? Agora ele vai vir pro outro lado, e a gente vem para esse lado aqui para poder enxergar. Ó, que é um lado livre do tanque, ó. Não tem nada aí que venha a impedir o funcionamento do mesmo, tá bom?
Foi um defeito colocado, na verdade, né? Mas isso acontece, uma distração de repente aí na hora da montagem do conjunto, né? Ou quem fez o reparo não se antenou na hora na posição, acabou montando ao contrário, deu esse contratempo aí. Mas não é nada demais, tá? Tá corrigido. Uma horinha técnica aqui que envolveu então a correção do módulo da bomba, teste de aferição do painel e um reset que foi feito no painel em si, né? Para receber agora então tudo no local. Tranquilo? Resolvido o problema aqui, vamos montar lá e vamos testar. Ilustrando aqui mais uma vez para vocês então. Ó, módulo da bomba agora instalado corretamente, tá? Ele até tem uma seta inclusive aqui, ó, apontando reto para trás, né? O sensor de nível agora então tá para esse lado aqui, ó, tá? E olha aí, ó, no multímetro. Nós podemos girar aqui agora para livremente o módulo, que ele muito pouco oscila lá, ó. Tá? Essa pequena oscilação que ele dá aí, na verdade, é por causa do nível de combustível que ainda tem lá dentro do tanque. Existe, para quem não sabe, aí dentro do tanque um nível morto, tá? Sabe o sistema Cantareira lá de São Paulo lá? Tem aquele nível morto de água? Pois é, o tanque também tem um nível morto. O sensor de nível ele baixa até o final. Indica no painel aí que tá vazio o tanque, mas ele ainda tem coisa de 2 litros de gasolina dentro, que é aquele último resguardo, né? Aqui nós precisamos aí, ó, na média de 280 ohms para marcar vazio lá no tanque, lá no painel. E é o que está acontecendo com a boia aí, ó. Ele tem um pouquinho de combustível que o flutuador não alcança, por assim dizer, e ele dá essa variaçãozinha, beleza? Então agora que é só montar a mega porca ali de volta, né? Travar aqui, ligar o mangueiramento direitinho, plugar o conector na flange e vai marcar lá no painel então como um tanque vazio e não mais meio tanque. Vamos ao teste aqui. Desculpem aí a qualidade da imagem, tá? Porque a câmera não pega muito bem em ambientes escuros e ela não tem uma luzinha aí que possa ligar. Mas vamos lá. Chave ligada. Marcador ali. Nem tchum aí pra nós, né? Motor em funcionamento. E luz reserva piscante, né? Porque ele tá lá com um nível extremamente baixo. Beleza? Celta 2006 1.0 de 8 válvulas com quase 105 mil quilômetros. Concluído. Bom, já que concluímos o Celta, né? O Pallas aqui já está quase concluído também. Ele já está com o ar-condicionado na fase quente. Então, logo logo aí ele já está concluído, beleza? Teve um telespec aí que comentou no vídeo anterior dele a respeito aí de remover a tampa de válvulas, né, para poder ver o resultado. Eu adoraria poder fazer isso, só que o que acontece? Essa junta aqui da tampa de válvulas, ele é uma junta com um defletor inteiro na tampa, tá? É uma peça inteira, defletor e junta. E a gente não conseguiu encontrar aqui de uma marca boa a pronta entrega. Então o que a gente teve que fazer? Nessa tampa de válvulas da frente aqui teve que ser adicionado um pequeno fiozinho de silicone para ajudar aí na vedação. Então eu não poderia me dar ao luxo de abrir novamente essa tampa aqui, de estragar esse siliconezinho e tal e poder vir a não vedar mais, né? Porque a junta está muito velha, ela está muito ressequida. Então se de repente numa próxima ocasião aí o cliente voltar aqui, né, enfim, ele vem seguido para Canoas porque ele tem parentes para cá, aí a gente consegue as juntas novas, talvez então a gente faça a troca aí e consiga de fato ver como é que está a situação lá dentro, beleza? Mas é isso aí. O Pallas aqui está concluído. E é isso aí, gurizada, mais uma oficina mecânica então que vai chegando ao fim, tá? Nós vamos encerrando aí nossa oficina mecânica bem cedo hoje, na verdade, porque a gente tem algumas coisinhas aí para botar em ordem, né? Como eu falei aí no começo da gravação de hoje, a chuva foi muito forte por Canoas, tá chovendo demais ainda por Canoas, tá? Tem sirene de bombeiros para tudo que é lado, defesa civil, tá virada num caos aqui a cidade, tá? Então vai aí um sentimento de solidariedade aí pro pessoal que perdeu muita coisa, né? A minha casa, na verdade, foi só aí um festival de goteiras, vamos dizer assim. Mas eu ainda consigo, jogo os móveis pra lá, pra cá, consigo me livrar das goteiras. Mas e quem aí teve telhado quebrado de fato mesmo, né? Telhado arrancado, que perdeu tudo dentro de casa,
É complicado isso, né? A gente sabe aí como é difícil para conseguir as coisas aqui no Brasil. Pra mim, não foi nada fácil. Isso que eu, graças a Deus, não perdi nada, né? Apenas um telhado novo aí, muito provável, vai ter que ser. Mas a casa não é minha, é alugada, enfim, eu tenho que reparar. Mas pra quem perdeu tudo aí é muito complicado. E a chuva segue, ó, não para, tá? Previsão de chuva ainda que vai muito longe esse tempo chovendo. Então o máximo que dá pra se fazer, até pra mim mesmo aqui, é colocar uma lona em cima do telhado. É o máximo que daria pra ser feito ainda com risco. Porque as telhas da casa aqui, na verdade, são telhas um pouco velhas já, então subir num telhado ainda com chuva, né? Enfim, mas tá tranquilo. Bom, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de noção aí da dimensão, procura no Google a respeito do Rio Guaíba de Porto Alegre, tá? Hoje denominado como Lago Guaíba, na verdade. A dimensão dele é muito grande, tem diversas ilhas, na verdade, para vocês terem ideia. E ele tá na borda do porto, tá? A água passa para cima do deck do porto, para vocês terem ideia do porto ali de Porto Alegre. Muita água, tá? Existem comportas da cidade ali. A BR-290, para vocês terem ideia, a freeway aqui para nós, ela passa num elevado bem alto. Quem está indo sentido Porto Alegre, rapidinho para vocês, quem está indo sentido Porto Alegre, olhando para a direita, consegue ver o Rio Guaíba. E é um elevado muito alto. E por baixo existem comportas que fecham, que selam a cidade, porque lá em 40 e poucos houve uma grande enchente nesse Rio Guaíba e ela invadiu todo o centro histórico de Porto Alegre, com mais de 1 metro de água. Então foram criadas essas comportas direitinho ali para poder fechar. Nunca tinham sido usadas, na verdade, porque nunca houve uma chuva de tanta intensidade aqui na região. Elas tiveram de ser fechadas hoje, então acredito aí que pela primeira vez, a nível sério, vamos dizer assim, que não fosse um teste pelo menos, tá bom? Mas é isso aí. Esperamos aí que uma hora passe essas chuvas, que fique tudo ok. Mas voltando à oficina mecânica aqui, se gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho básico pra nós. Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. O Palas aqui já está na fase quente do ar-condicionado, daqui a pouquinho tá pronto. E se esse vídeo foi bacana pra você aí, caso você tenha um Celta com um problema parecido, um outro carro, um Palas que precisa fazer uma revisão, um outro carro qualquer que tem que fazer uma revisão igual e queira trazer o carro aqui para a oficina Diego Velocímetros, na descrição do vídeo tem aí o e-mail, o qual a gente pode trocar contatos, tá? Eu posso passar o telefone por e-mail para você, dá para fazer o agendamento do serviço por e-mail, tudo direitinho. Muitos carros aí de outras regiões do Brasil estão começando a invadir a oficina, eu fico muito feliz por isso. Pelo lado financeiro, claro, né? E pelo prestígio, na verdade, pela confiança que vocês do outro lado da tela aí têm passado aqui pelo meu serviço, tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo.